Hoje vamos mergulhar num tema fascinante. Vamos tentar perceber aquelas forças, muitas vezes invisíveis, que acabam por moldar a opinião pública e até mesmo o que a gente considera senso comum. Vamos ver como muito do que pensamos foi, de certa forma, construído. Já pararam para pensar nisso? De onde vêm aquelas opiniões que parecem que sempre tivemos? Aquela certeza de que algumas coisas são óbvias, naturais e outras, nem tanto? É essa a nossa grande questão de partida. Bem, para a gente começar a desemaranhar este fio, precisamos de recuar um bocadinho no tempo. Ir até o momento em que a ideia de moldar de forma consciente o pensamento das pessoas começou a ganhar forma. Vamos começar por volta de 1928, com uma figura-chave, Edward Bernays, que por acaso era sobrinho de Sigmund Freud. A tese dele era no mínimo ousada. As massas são irracionais e por isso uma elite mais informada deve guiá-las, mas não pela força, e sim através de um consentimento que é, digamos, fabricado. E isto não era só teoria, não. Olhem só este exemplo prático. Bernays conseguiu transformar o ato de fumar para as mulheres, que era um tabu, num símbolo de libertação. Como? Ele associou os cigarros às tochas da liberdade numa marcha de sufragistas que ele próprio ajudou a organizar. O resultado? O mercado de tabaco para mulheres duplicou. É um exemplo perfeito de como uma ideia pode ser vendida a uma sociedade inteira. Agora, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos para o coração teórico desta análise. E para isso precisamos de falar de um pensador que desenvolveu as suas ideias mais impactantes numa cela de prisão fascista, o italiano Antonio Gramsci. Esta frase, dita pelo promotor no julgamento dele, é arrepiante. Mostra bem o medo que as suas ideias provocavam. Só que, mesmo preso, o cérebro de Gramsci não parou. E foi lá que nasceu o seu conceito mais poderoso. E esse conceito é a hegemonia cultural. O que é que isto quer dizer, afinal? De forma simples, é quando a classe dominante consegue fazer com que a sua visão do mundo seja vista por toda a gente como a visão normal, a natural, a única possível. O poder aqui não é só sobre força e repressão, é sobre fazer com que as ideias dominantes se tornem o nosso senso comum. E aqui é que está o ponto central. Para Gramsci, o senso comum nunca é neutro. Ele é, na verdade, o resultado de batalhas históricas pelo poder. E o mais interessante é que ele acaba por ser assimilado por todas as classes, incluindo a classe trabalhadora, que muitas vezes adota uma narrativa que não serve os seus próprios interesses. Ok, vamos dar um salto no tempo. Como é que estas ideias, essa hegemonia, se espalham hoje na era dos mídia de massa? É aqui que entra a análise de Noam Chomsky. A grande sacada do modelo de Chomsky não é dizer que há uma grande conspiração dos jornalistas mal-intencionados. É algo muito mais subtil. Ele argumenta que a própria estrutura, o sistema em que os média operam, funciona como uma espécie de filtro que favorece, naturalmente, certos pontos de vista. Chomsky e o seu coautor, Edward Herman, identificaram 5 destes filtros. Primeiro, quem são os donos dos grandes grupos de mídia? São grandes corporações. Segundo, de onde vem o dinheiro? Da publicidade. Terceiro, em quem é que os jornalistas confiam para ter informação rápida? Em fontes oficiais, do governo, das empresas. Quarto, o chamado FLAC, que é a pressão e as críticas que vêm de grupos poderosos. E por último, uma anti-ideologia dominante, como era o anticomunismo na época, que serve para enquadrar o que é um debate aceitável. Juntos, estes filtros acabam por limitar o que se pode discutir e marginalizar as vozes que saem da linha. Querem um exemplo concreto? A cobertura de greves. Vários estudos mostram que, na maioria das vezes, a cobertura tende a favorecer a perspectiva dos patrões. Não porque um editor mandou, mas porque todo o sistema, desde as fontes de informação até aos interesses económicos, empurra a narrativa nessa direção. Os mídia são um canal poderosíssimo, mas há outro que começa a moldar-nos muito mais cedo e de forma muito mais profunda: o sistema de ensino. O filósofo Louis Althusser tinha uma visão muito clara sobre isto. Para ele, a escola era o principal aparelho ideológico do Estado. É lá que não se aprende só factos e fórmulas. Aprende-se também sobre disciplina, hierarquia e, principalmente, sobre o que é considerado conhecimento válido, o que acaba por reproduzir as normas da sociedade. E o educador brasileiro Paulo Freire fez um contraste brilhante sobre isto. De um lado, ele descreveu a educação bancária, em que o professor deposita conhecimento nos alunos que são passivos. Isso gera conformidade. Do outro lado, ele propôs uma educação para a consciência crítica, baseada no diálogo, que leva os alunos a questionar o mundo. No fundo, a educação ou liberta ou domestica. Ok. Depois de ver este quadro todo, a pergunta que fica é: então como é que podemos começar a trilhar um caminho em direção a um pensamento mais autónomo? E aqui Gramsci dá-nos uma pista muito interessante.
O objetivo não é tornar-se um cínico que duvida de tudo por duvidar. É antes desenvolver o bom senso. Ou seja, pegar naquele senso comum que herdamos sem questionar e passá-lo por um filtro crítico. É sobre análise, não sobre negação. Então, como é que se faz isso na prática? Como se desenvolve essa conscientização, como dizia o Paulo Freire? Bem, alguns passos práticos podem ser diversificar as fontes de informação, ir além da nossa bolha, perguntar sempre quem é que beneficia com esta história a ser contada desta maneira, tentar ir aos textos originais e não ficar só pelos comentários, e talvez o mais importante, conversar com pessoas que pensam de forma diferente da nossa. Mas atenção, isto não é só um esforço individual. Uma sociedade com cidadãos bem informados e com pensamento crítico é uma conquista coletiva. Depende de escolhas políticas claras, ter meios de comunicação públicos fortes e independentes, ter currículos escolares que incentivem o pensamento crítico e garantir que há muitas vozes diferentes no debate público. Esta ideia final amarra tudo de forma perfeita. O mecanismo da fábrica de consentimento é mais eficaz quando atua nas sombras, quando nem percebemos que ele existe. Por isso, o simples facto de estarmos aqui a falar sobre ele, a dar-lhe um nome, já é em si um ato de resistência. É o primeiro passo para a liberdade intelectual. E com isto, voltamos à nossa pergunta inicial, mas, com sorte, agora com um novo conjunto de ferramentas para pensar nela. De onde vêm realmente as nossas opiniões? É uma reflexão que espero continue muito depois desta nossa conversa terminar.